Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo, a mais uma Lições Fraternais. Hoje nós chegamos no capítulo 42 do livro Religião dos Espíritos. E o capítulo de hoje, ele é como se nós lêssemos perante o espelho. Né? A gente vai identificar, porque só pelo nome dele, o capítulo 42 diz assim, nós mesmos. Então, é ler perante o espelho, como eu costumo brincar com esse tipo de leitura, com esse tipo de aprendizado do texto de hoje. Que é um relato aqui que Emmanuel nos traz, novamente para despertar-nos, para que despertemos, observemos mais, né, como Jesus falou, que tem olhos de ouvir, ouvidos de ouvir. Então vamos à leitura aqui. Nós mesmos, que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Obrigação para cada um, no edifício social, é problema pacífico. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes da enfermidade. Quem são, no mundo, os chamados para lhes prestarem socorro em nome do Cristo? Dizes que são os administradores, contudo, os administradores, via de regra, jazem inquietos, criando verbas e leis. Dizes que são os políticos, entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos na arregimentação partidária, estudando interesses e decisões. Dizes que são os cientistas, todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes que são os milionários, todavia os milionários comumente sofrem responsabilidades sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes, contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados de compromissos vivem na terra os governantes e os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Lembra-te de Jesus, quando passou entre os homens cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma formulou exigências e apelos aos titulados da terra. Em todos os lugares, em todos os serviços, irmanava-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Pois, assim, se lembramos Jesus em fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes, antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Essa é a leitura do capítulo 42, nós mesmos. Está aí a resposta. Quem que deve fazer? Eu, você, ou seja, nós mesmos. Né? E aí ele vai lá para a questão 930, que Allan Kardec fez aos Espíritos, que é a seguinte pergunta. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? E a resposta, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Taxativo, assim, preciso. Né? Nenhuma sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E ele começa esse texto, lá em Emmanuel, falando o quê? Cada um na sua preocupação, cada um nos seus afazeres diários. Então, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus compromissos, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minha vida, e assim eu vou vivendo, assim eu vou seguindo, mas que todo mundo busca o quê? Todo mundo quer a mesma coisa no fim da história, na verdade. Na moral da história ali, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer tranquilidade. Como vimos na semana passada, todo mundo quer paz, todo mundo quer felicidade, todo mundo quer conforto, todo mundo quer... Enfim,
as benesses do mundo. E é isso que o Emmanuel começa dizendo. Tranquilo, cada um procurar o seu meio de trabalho, cada um procurar a sua profissão para exercê-la, que isso te reverta em benefícios materiais. Mas aí entra o outro lado. Não se esqueça do todo. Lembra que a gente sempre fala? Eu faço parte de um todo. Né? E aí, então, ele dá os exemplos de cada função, de cada profissional exercendo, e nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, nesse mundo de provas e expiações, não como que isso seja uma... é porque o mundo é de prova e expiação, então eu sou desse jeito. Não, é porque o mundo é de prova e expiação e eu posso fazer além, eu posso ir mais além. Por quê? A gente não encontra todos esses benefícios, a felicidade, a paz, a serenidade, a tranquilidade, de forma plena, mas nós já os experimentamos. De que forma? Quando nós fazemos o bem ao próximo, quando nós exercemos alguma atividade caritativa, ou seja, não se fechar só para o mundo profissional, não se fechar só para o mundo laboral, mas ter algo voluntariado para o bem, despretensioso, ou seja, fazendo a caridade pura e simples. É isso que ele está nos ensinando aqui. Mas por que a gente percebe isso, que a gente não tem condição de receber toda a felicidade? Porque Jesus nos disse, a felicidade não é desse mundo. Por quê? Porque aqui tem muito sofrimento, aqui tem muito caminho a ser progredido ainda, muita coisa a evoluir ainda. E como que vai se evoluindo? Na individualidade de cada um, conforme o bem que eu faço. E aí o que acontece? Eu me deparo com sentimentos que ainda carrego. Como qual? O egoísmo, a vaidade, a vingança, a ira. Então é deles que eu vou tendo que abrir mão. E é eles que... Por quê? Cada um nesse exemplo que Emmanuel deu, os políticos fazendo política, os matemáticos dentro da matemática, os cientistas fechados na ciência. Ele deu esse exemplo amplo, não taxativo, os cientistas. Todos nós... Todos nós nos fechamos ali na profissionalidade, no meu ofício, e eu não faço por ninguém, porque eu deixo para que o outro. Então ele deu o exemplo aqui. Então, os políticos vão fazer pelos outros. Não, os políticos também não fazem porque eles estão cuidando de política. Os cientistas vão fazer pelos outros. Não, o cientista não faz porque o cientista está cuidando da ciência. O matemático vai fazer pelos outros. O matemático não faz porque está cuidando da ciência da matemática. Está percebendo? Então, nesse sentido, um vai deixando, não, quem cuida disso é aquele lá. Não, quem cuida... Então, qualquer um de nós pode fazer o bem. É isso que ele está querendo dizer no resumo da ópera aqui. No resumo da obra, aqui o que ele está querendo chegar à conclusão é isso. Qualquer um de nós pode fazer a qualquer momento. E é essa a nossa dificuldade de prosperar, porque eu vou deixando para o outro. O outro faz. Aquela historinha, cachorro com 2 donos morre de fome, porque um não dá, acreditando que o outro deu, o outro também não deu. É nesse sentido. Então, começa por mim fazendo o bem. Então, e aí... É a compaixão que tem que existir em mim. Por quê? Eu só entendo o desespero quando eu desesperar. Quando eu estou em desespero por alguma coisa, aí eu sinto a necessidade. Então, quando eu sinto a necessidade, eu sei o quanto ela vale, porque eu necessito daquilo. Eu só entendo o que é fome, que é carência, que é solidão, que é tristeza, quando eu senti-las, quando eu vivenciá-la. Mas por que quando só eu sentir? Por que fechar nesse egoísmo? Se o outro tem os mesmos sentimentos que eu. Então é aí que deve ter o start em mim do quê? Ajuda, ampara, porque o mesmo sentimento que você tem, eu também tenho. Às vezes a mesma tristeza da qual você sofre, eu também sofro, mas podemos juntos nos ajudarmos. É isso que ele está falando. Então tem o lado do trabalho, perfeito. Mas faça o outro trabalho também. Exerça outra função também no voluntariado, no ajuda mútua, no compartilhamento de sentimentos. O que é isso? Aquele chora, aquele sofre, aquele tem fome, aquele tem tristeza, ali falta luz. Que eu leve tudo isso, de alguma maneira. Falta ouvidos de ouvir, como a gente sempre fala. E aí a gente, muitas das vezes, se esconde onde? Eu não tenho tempo. Eu gostaria de ter tempo. Porque hoje, a gente sabe, o mundo é atarefado. O mundo é corrido, como a gente... estava na correria do dia a dia. Mas quando a gente quer, a gente encontra tempo. Eu já contei a historinha aqui daquela pessoa que... Não, isso é um exemplo egoístico, hein? Olha, você precisa fazer exercício. Eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar dos negócios. Olha, precisa fazer um exercício. Pratica uma caminhada. Não. Quisera eu. Não tenho tempo.
Preciso cuidar dos negócios. Só o trabalho. Sim, trabalho nos dignifica, mas não é toda a razão. Até que acontece o que com essa pessoa? Tem um infarto. Vai para o hospital, fica entre a vida e a morte. E os negócios, que ele não podia deixar de jeito nenhum, ficaram lá. E ele está no hospital. Se recupera. O que acontece? Começa a fazer caminhada, começa a fazer academia, começa a fazer exercício, praticar uma atividade física. Ou seja, ele não tinha tempo ou ele não queria? Muitas das vezes nós nos escondemos desse não tenho tempo, que se traduz na verdade, isso não me interessa, eu não quero. Sejamos autênticos, sejamos realistas, afirmemos isso para nós mesmos, que essa é a nossa realidade. Eu gostaria de ajudar lá naquela ONG, no centro, na igreja, onde quer que seja. Mas eu não tenho tempo. Não tem tempo ou você não sentiu a necessidade daquele que espera uma caridade? Muitas das vezes é isso. Né? Como diz Emmanuel no outro exemplo, a gente muitas vezes fica reclamando, queria um tênis novo, está muito caro. Aquele outro chora porque não tem os pés. Então é começar a olhar ao redor e ver onde eu estou, como eu me situo, para começar a entender isso. Por quê? Todos nós dependemos uns dos outros. Por quê? Seria muito fácil para Deus, na constituição dessa galáxia, tantos outros planetas, era só dividir. Todos nós, cada um pouco dos outros planetas. Aí seria mais difícil de nos relacionarmos, seria mais difícil de nos encontrarmos, mas teria o quê? Muita solidão. Qual é a essência? Estarmos juntos na dependência de um dos outros, no sentido do quê? De nos ajudarmos. Porque quando nos ajudamos mutuamente, nós evoluímos o todo, nós evoluímos o planeta. Olha a fase que nos encontramos. O planeta Terra está saindo gradativamente, não vai ser de uma vez, de um planeta de provas e expiações para a regeneração. Está vendo? Você lembra da parábola, o joio e o trigo? A separação vai sendo feita. Quem quer progredir, quem quer ficar estagnado. E assim vai indo. Ou seja, assim caminha a humanidade. No sentido da doutrina espírita, o quê? A progressão. Né? Então, lembremos-nos do que? A caridade é a nossa atitude, é o que mais agrada a Deus. Então é o meu ato, é aquilo que eu faço. E aí, rapidamente tem aquela historinha de um chefe do corpo de bombeiros. Na verdade, era uma mãe que chorava com seu filho num leito de hospital porque ele estava com uma doença terminal. E o sonho daquela criança era ser bombeiro. E ele queria ser bombeiro, mas ele não teria uma vida terrena muito longa. E diante daquele sonho, o que a mãe fez por ele? Falou, eu vou conversar com o bombeiro. Se ele podia ir lá só fazer uma visita para o meu filho. E ela foi e contou a situação para o chefe do corpo de bombeiros, expôs a situação dele, e falou, meu filho está em estágio terminal por conta de uma doença, que não tem cura, mas o sonho dele era ser bombeiro. Mas acredito que ele não vai realizar esse sonho por conta da enfermidade. O senhor poderia ir lá um dia só visitá-lo, paramentado de bombeiro, e só para ele ter a sensação de estar perto de um bombeiro? E o bombeiro lhe disse assim, não, eu não vou. Eu ir lá no quarto do seu filho vestido de bombeiro? Não. Isso é muito pouco. Eu posso fazer mais. Eu posso ir além disso. Me dá o endereço que o seu filho se encontra. Me dá onde o hospital que ele está. E eu quero conversar com o médico dele, que eu posso fazer muito mais do que isso. E para surpresa daquela mãe, aquele bombeiro, aquele chefe de corpo de bombeiros, combinou com a equipe médica, pegou não só ele, mas uma equipe do corpo de bombeiros que estava disponível naquele dia, montaram-se no caminhão de bombeiros, foram com o caminhão de bombeiros até o hospital, com a escada gigantesca nesse caminhão, chegaram lá, colocaram a escada direcionada na janela do quarto daquele menino, subiram até lá, através da escada, e vários bombeiros subiram e visitaram o quarto dele, com autorização médica, com tudo, pegaram ele, levaram ele para dentro do caminhão, deram uma volta com o caminhão de bombeiro, e ele acionando sirene e tudo mais, e ele voltou para o quarto e disse para a mãe, mãe, esse é o meu dia mais feliz. Está vendo só? Um pedido da mãe, por uma coisa simples, mas ele falou, eu posso fazer muito mais. E felicitou esse menino. Olha que satisfação.
Então é isso que a gente pode fazer um pouquinho mais para o outro. Eu não posso ser um pouquinho do bombeiro para aquela criança, eu não posso dar aquela felicidade para os outros. E aí eu termino com a frase de Chico Xavier: Deus não vem em pessoa para nos abençoar. Ele usa os que estão aqui dispostos a cumprir essa missão. Todos nós podemos ser anjos. Então é assim, nós mesmos nos ajudando. Faça sua reflexão aí. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na semana que vem. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.